Voltando. Vamos recapitular isso aqui, que isso aqui é muito importante, hein? Ó. 75C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. No contrato individual de trabalho. Não necessariamente precisa ser uma convenção ou um acordo coletivo. Poderá ser realizada alteração entre regime especial ou regime presencial, poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo consentimento. Então, do presencial para o teletrabalho tem que ter mútuo consentimento e tem que fazer um aditivo. Tem que fazer um aditivo no contrato. Certo? Parágrafo 2º. Poderá ser realizada alteração do regime teletrabalho para o presencial. Por determinação de quem? Do empregador. Então, no parágrafo 1º, a alteração é bilateral, mútuo acordo. No parágrafo 2º, do teletrabalho para o presencial, pode ser por iniciativa do empregador. Aí tem que avisar, pelo menos, com 15 dias. Beleza? 75D. A disposição relativa à responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Aqui, gente, vai ter que ter um contrato, e nesse contrato vai dizer de quem é a responsabilidade. Ainda aqui é meio dúbio, tá? Se a responsabilidade é do empregado ou do empregador. Eu entendo que se o empregado vai pedir os reembolsos para o empregador, eu entendo que a responsabilidade é do empregador. E isso tem que estar devidamente registrado no contrato. Mas fique atento ao texto legal. Você vai fazer prova, é o texto legal. Olha, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição de manutenção, fornecimento de equipamento tecnológico e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso. Quem vai reembolsar? O empregador. Das despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato. Se o empregador vai reembolsar, eu entendo que é de responsabilidade do empregador. Mas fique bem atento à regra que está aqui no 75D, texto de lei. 75E. O empregador deverá instruir o empregado ou os empregados de maneira expressa. Vai só falar, olha, tem que fazer assim, olha, você tem que se proteger, você tem que sentar dessa forma, você tem que alongar. Só conversar? Não. Como que isso é avisado? Olha, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças de acidente de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade e comprometimento que vai seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Beleza, fechamos então? Fechamos a questão do teletrabalho. Uma outra informação bem importante agora é a anotação em carteira. Roberto, quanto tempo o empregador tem que anotar a carteira daquele que tem uma relação de emprego? Artigo 29, gente. Esse artigo 29 cai muito na prova, muito em prova. Qual que é o prazo? 48 horas. 48 horas para fazer a anotação em carteira. Agora, uma outra coisa que você tem que ficar muito atento, prazo de 48 horas, é o parágrafo 4º. Vem comigo, olha o parágrafo 4º. É vedada, ou é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras. Pode anotar na carteira justa causa? Não. Não. Condutas desabonadoras não podem ser anotadas na carteira de trabalho do empregado. Outra regra importante, parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como as estimativas das gorjetas. Gorjeta teve uma alteração bem importante lá no 457, através da lei 13.419 de 2017.
incluiu diversos parágrafos, nós vamos falar das gorjetas mais na frente. Mas vejam, aqui ó, vai fazer uma estimativa das gorjetas e vai anotar em carteira. Não só as estimativas das gorjetas, e se tiver salário utilidade, ou salário in natura, o empregado que trabalha recebe seu salário, mas ele recebe outras benécias, como fornecimento de um carro, o pagamento do aluguel do empregado, o empregador dá para ele uma ajuda de custo para comprar ternos. Esses outros benefícios devem constar na carteira, como salário, utilidade. Se é gorjeta, tem que anotar as estimativas da gorjeta. Prazo, 48 horas. É vedado, é proibido realizar anotações desabonadoras na carteira de trabalho do empregado. De olho na reforma, de olho na reforma, de olho na reforma. Fique atento agora, porque o legislador, o reformador, ele incluiu, alterou, na verdade, o artigo 47. Roberto, para o empregador que não efetuar a anotação na carteira do empregado, ele será punido? Sim. Como que ele será punido? Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41 dessa consolidação, ficará sujeito a multa de quanto? R$3.000. Qual que é a multa? R$3.000 por empregado não registrado. Acrescido de igual valor em cada reincidência. Roberto, então se a empresa não registrar o empregado, ele vai ter uma multa, sim, de R$3.000 por empregado que estiver sem registro. Igual valor na sua reincidência. Olha que situação, hein? Parágrafo 1º. Especificamente, quanto à infração a que se der no caput, preste atenção agora. Deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$800, então o valor inicial é de R$3.000, mas poderá sofrer modificação, cai esse valor para 800, se for micro ou pequena empresa, de acordo com a Lei Complementar 123. Se é micro ou pequena empresa, não vai pagar R$3.000 por empregado, vai pagar R$800 por empregado. Parágrafo 2º. Precisa, quando o fiscal vai até a empresa e descobre que o empregado não está devidamente com a sua carteira anotada, ele vai dizer, olha, anota a carteira que eu vou voltar depois. O requisito da dupla visita, não. Na primeira visita ele já pode aplicar multa. Parágrafo 2º. A infração que trata no caput desse artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Não precisa ter a dupla visita. Artigo 47. Na hipótese que não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 da CLT, o empregador ficará sujeito a multa de R$600. O que seria essa multa? O empregador, ele faz a anotação, mas faz a anotação errada. Esse empregador, quando o fiscal vai lá, ele se omite, não quer entregar, ou faz a anotação que não condiz com a realidade, aí ele vai tomar uma multinha de R$600. Tá? Se os dados, na hipótese de não serem informados, os dados, quais dados? Os dados corretos, R$600 de multa. Essa é uma alteração forte da nossa CLT. Reforma trabalhista. Sujeitos à relação de emprego, quem são? Vamos lembrar aqui, ó. O empregado, ser pessoa física, não eventual, trabalhar com dependência ou subordinação, né? Mediante salário. Está lá no artigo 3º. E aí você combina esse artigo 3º, não esqueça que tem que registrar a carteira do empregado 48 horas, artigo 29. Não fez isso, multa. Quem é o empregador? O empregador, no artigo 2º, é aquele que, assumindo riscos das atividades econômicas, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço pessoal. Quem são equiparados ao empregador? Instituições sem fins lucrativos, profissionais liberais, associações recreativas, instituições de beneficência. Roberto, quem pode ser empregador? Qualquer pessoa. Pessoa física pode ser empregador? Sim. Pessoa jurídica? Sim. Instituições filantrópicas? Sim. Associações? Sim. Qualquer pessoa que assume o risco da atividade. Ou seja, uma atividade econômica, ou seja, uma atividade filantrópica, porque
as associações, fundações, elas se equiparam ao empregador. Roberto, mas a pessoa abriu uma lanchonete, ele não tem CNPJ. E aí, como que fica? Assumir o risco é empregador. Sim, o autônomo é empregador. O funcionário que se reporta a uma instituição filantrópica vai ser considerado empregado se preencher os requisitos do artigo 3º. Não importa, assumir o risco. Roberto, mas o cara montou um barzinho, uma lanchonete bem pequenininha, lá numa comunidade X, mas ele está contratando, vai assumir o risco da atividade. Se aquela pessoa que está prestando serviço para ele preencher os requisitos, quais requisitos? Do artigo 3º, vai sim ser considerado empregador. Bom, para o empregador eu aplico a CLT, mas para os empregados domésticos, que também é empregado, eu vou utilizar a Lei Complementar 150. Então, embora o doméstico é considerado empregado, mas ele tem uma lei específica, tá? O rural, ele tem a lei específica também, 5889 de 73. Funcionário público estatutário, como por exemplo o estatutário federal, ele também vai ter uma regra própria, a Lei 8.112. Então, fique atento, tá? Lá no artigo 7º da CLT vai dizer o seguinte, olha, não se aplica a CLT para os empregados domésticos, para o rural, para o funcionário público. De modo geral, o empregado, ele se utiliza da CLT. Nós vamos usar o diploma legal, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto 54/52 de 43. Esse é o nosso diploma, esse é a Bíblia do direito do trabalho. Combinado, é claro, com a Constituição Federal e as leis esparsas, né? Mas não vou utilizar, mesmo sendo empregado, não vou utilizar para o empregado rural e para o doméstico, porque eles têm regra própria. O que mais nós temos? Tipos de trabalhadores. Vamos falar de tipos de trabalhadores, vamos falar do autônomo, que teve uma alteração muito importante com a reforma trabalhista. Eu volto com você no nosso próximo bloco. Não saia daí, é rapidinho, lembre-se sempre, você sabe onde quer chegar. Tchau.